Amém? É uma alegria estarmos aqui, estudando Evangelhos, um desafio tremendo, mas um prazer também muito grande. Hoje nós estamos na terceira aula. Se por acaso você se ausentou ou perdeu a primeira ou a segunda aula, você tem a oportunidade de entrar no nosso canal lá no YouTube e assistir as duas primeiras aulas, que vão te ajudar muito na continuidade para você entender essa visão, que é o propósito desse módulo, transmitir essa visão a respeito dos evangelhos. Você que está conectado com a gente nas redes sociais também, se não assistiu a primeira e segunda aula, entre lá no canal da Batista Moriá e assista, que vai ser muito bom para você seguir essa sequência do estudo que nós estamos fazendo. Vamos orar? Feche seus olhos aí, peça ao Senhor, meu Deus, fala ao meu coração nessa manhã. Eu preciso de ser renovado pelo Senhor. Já prestei um louvor tão agradável a Ti, o Senhor já ministrou ao meu coração, mas agora eu quero ser alimentado da Tua palavra. Fala comigo, Espírito Santo, diga isso, fala comigo. Eu estou aqui, abro o meu coração, sem reservas, eu estou na presença do Senhor e eu desejo ser alimentado por Ti. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui, por esse privilégio. Obrigado pela vida e pela saúde que o Senhor nos dá, meu Deus. Muito obrigado. Quanta gente está deitado numa cama de hospital nessa manhã, meu Deus, e gostaria de estar na igreja, mas obrigado que o Senhor nos deu saúde, nos dá pernas para poder andar, nos dá inteligência. Obrigado principalmente porque nós temos o Senhor no nosso coração. Nós conhecemos a palavra da verdade. E esse tempo que vamos passar aqui debruçado sobre a Tua palavra, eu lhe peço que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Ministra o nosso coração. Meu Pai, que possamos sair daqui com algo novo do Senhor para as nossas vidas. Dá-me graça para transmitir essa mensagem, esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos numa aula, então, portanto, se você tiver alguma dúvida, você pode ficar à vontade, levante sua mão, se manifeste, pode fazer o seu questionamento. Nós temos muito conteúdo hoje para estudarmos juntos, muito. Então, o que for possível você registrar, registre essas informações, porque o resumo que você vai receber ao final é realmente somente um resumo bem chutinho, mas o conteúdo é muito amplo, então registre o máximo de informação possível. Evangelhos, nós estamos hoje na terceira aula, como eu disse, nós já fizemos uma introdução. Na segunda aula nós tivemos uma visão dos evangelhos no Antigo Testamento, todas aquelas promessas, tudo que foi dito, tudo que foi prenunciado por Deus lá no Antigo Testamento a respeito do tempo da redenção, que viria através do seu Filho Jesus. E isso tudo culminou e chegamos ao Novo Testamento, então, com o nascimento de Jesus Cristo e a mensagem dos evangelhos, chegando até nós, até a raça humana, até a humanidade. E hoje nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, riquíssimo, assim, um conteúdo maravilhoso, maravilhoso. Depois a gente vê aí Mateus como o primeiro livro do Novo Testamento. O último livro do Antigo Testamento, qual é? Malaquias. E de Malaquias a Mateus, a gente sabe que teve um hiato, um período chamado período interbíblico, um hiato aí de 400 anos de silêncio. E aí começa o Evangelho de Mateus. A gente vai falar sobre esse período interbíblico já já. Vamos lá. 400 anos depois que termina lá Malaquias até chegar a Mateus. O que aconteceu nesse período, Arlen? O que surgiu nesse período? Por que disso? Por que desse silêncio de Deus? Ou o que aconteceu? Ou foi registrado coisas nesse período e não consta da Bíblia? Nós vamos verificar isso aqui agora um pouquinho. Pessoal que já estudou bibliologia. Quem já estudou aqui bibliologia? Vocês já estudaram lá a respeito do período interbíblico, de uma maneira bem profunda. Aqui eu vou fazer só uma visão ampla a respeito dele. Encerra ali o Antigo Testamento, 400 anos de silêncio, e inicia o Novo Testamento.
Deixa eu só fazer uma recapitulação para você poder se situar nisso daí. O que é 400 anos de silêncio? O que é período interbíblico? Vamos lá, de uma maneira bem rápida e objetiva. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus constitui um povo para si. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e a partir dele constitui um povo. Começa ali aquele povo, Abraão tem seu filho, Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, 12 filhos, a família crescendo. A família de Jacó vai ali para o Egito em razão da seca que estava acontecendo, da fome ali na região da Palestina. Vem para o Egito, permanecem no Egito durante 400 anos, Deus promete vir o libertador, Deus levanta Moisés, promove a libertação do povo, o povo sai ali com Moisés do Egito para retornar à região da Palestina, e caminham no deserto durante 40 anos, entram na terra prometida ali com Josué, aí começam a tomar posse de toda aquela terra que Deus havia já prometido lá para Abraão, cumprindo a promessa. Começam a habitar toda aquela terra, morre Moisés, entra Josué. Na morte de Josué ali, nós já estamos falando no final de Deuteronômio já. Final de Deuteronômio, já entramos em Josué, o livro de Josué na Bíblia. Termina ali o livro de Josué com a morte de Josué. E depois, o que sucede? Começa um período chamado período dos juízes. Período dos juízes. Na Bíblia você vê lá o livro de Juízes. O período de juízo durou aproximadamente 300 anos. Termina o período de juízo, o último juiz ali sendo Samuel. O povo deseja um rei para si, deseja que fosse constituído rei. A turma que estudou monarquia, quem estudou já monarquia aqui? Vocês já viram isso lá em monarquia? Começa o período dos reis. O povo deseja um rei para si, embora não seja esse o propósito de Deus, porque Deus eles estavam sendo governados por uma teocracia, Deus governando o povo, mas aí eles desejam um rei para si. Deus concede o desejo do coração do povo, é constituído o primeiro rei de Israel. Quem? Saul, constituído o primeiro rei de Israel, depois Davi, depois Salomão, depois Roboão. Esse é o período ali, começa a monarquia, período da monarquia de Israel. Quando chega em Roboão, Salomão morre, seu filho Roboão herda por alguma ausência, más decisões a respeito da administração a respeito da administração do reino, ocorre uma insurgência, Jeroboão se levanta, e naquele momento ocorre a cisão da nação que era a única nação de Israel. O governo se divide e a nação se divide em duas. 10 tribos vão para o norte e constituem o reino do norte, a capital em Samaria. 2 tribos permanecem no sul, constituem ali o governo de Judá, a capital em Jerusalém. E aí continua-se o período dos reis, que foi um período também longo, vários anos ali. Cerca de 250 anos durou o reino do norte, depois foi levado para o cativeiro da Assíria. 350 anos durou o reino do sul. Durante o reinado, o período de reinado do reino do sul, houve alguns reis que temeram a Deus, alguns reis que levaram Deus a sério, alguns reis que honraram a Deus. Por isso a durabilidade desse reino foi maior, porque Deus teve misericórdia quando os inimigos chegaram para poder, às portas, para poder destruir, para poder tomar posse. Deus manifestou poder, Deus operou libertação. Caminhar com Deus sempre vale a pena, tá? Sempre vale a pena. Não se esqueça disso. Quando a gente olha para a história, a gente vê isso. Caminhar com Deus vale sempre a pena. Termina aqui, aí chega esse período, mas o povo ainda, no Reino do Sul ainda, faz coisas que desagradam ao Senhor, buscam ídolos para si, e aí Deus levanta profetas ali, profeta Isaías, profeta Jeremias, para poder falar a esse povo que voltasse o seu coração para Deus, porque senão também eles seriam levados para o cativeiro. E isso acontece ali quando a Babilônia vem e toma posse ali daquela região e leva todo aquele povo lá para a sua terra, para a Babilônia. Passa-se 70 anos do cativeiro, eles retomam. Ali o Império Babilônico já ruiu. Depois do Império Babilônico, qual império que veio? Nós já falamos aqui, Império Medo-Persa. Os medos e os persas tomam,
derrubam, né, o Império Babilônico, e 70 anos depois, levanta-se lá no Império Medo-Persa Ciro, o rei Ciro, e ele permite que o povo judeu retorne para a sua terra. O povo retorna aqui para a sua região da Palestina. Aí a gente já começa a falar ali dos livros de Esdras e Neemias. Primeiro vem Esdras e reconstrói o templo. Depois foram 3 levas de povo judeu que retornou. Eles não vieram todos de uma vez, porque imagina, um povo. Então eles vieram aos poucos, foram 3 grandes levas. A primeira foi essa com Esdras, depois com Neemias, depois com Zorobabel. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E aí a gente já está caminhando ali para o final realmente do Antigo Testamento. Reconstrói os muros. E aí chega o tempo do último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias. Malaquias profetiza, e realmente depois da profecia de Malaquias, do tempo profético de Malaquias, Deus cala. Deus cala no sentido de não haver mais registro de palavra de Deus na terra. Mas muita coisa aconteceu durante esses 400 anos. Esses 400 anos foi o tempo em que o povo judeu permaneceu sob o domínio do Império Persa, cerca de 200 anos. Depois, passados esses 200 anos, levanta um novo império mundial, o Império Grego. E aí com Alexandre o Grande, que toma quase o mundo inteiro daquela época, né? Ali o norte da África, a região da Palestina, a Europa e o sul ali da Ásia, toma absolutamente tudo, um império imenso. E por 150 anos permaneceu o povo judeu sob o domínio do Império Grego. E aí depois o Império Grego rui, e aí surge o Império Romano já ali por volta do ano 60 ali antes de Cristo. Mas aí nesse período aqui, essa parte da Palestina ficou sob o domínio de diversos reis, diversos governantes ali naquela região. E alguns deles foram realmente muito maus. E o principal deles, Antíoco Epifânio, guarde esse nome, que realmente é um camarada, foi algo terrível que ele fez. Tudo que ele podia fazer para perseguir judeus e matar e torturar, ele fez. Foi um tempo realmente sombrio. Antíoco Epifânio é considerado o anticristo do Antigo Testamento, sabe? O anticristo, quem já estudou aqui escatologia? Quem já estudou escatologia? A turma que já estudou escatologia já viu aí a respeito lá do tempo do fim. Quando vai surgir o anticristo, é a obra dele, a forma como ele vai perseguir de maneira atroz os judeus. E esse período aqui no Antigo Testamento aconteceu isso também. Os judeus foram perseguidos, torturados, justamente para a finalidade, o propósito de Antíoco Epifânio era que eles negassem o seu Deus. Mas eles permaneceram firmes com o Senhor e sofreram muito, mas o tempo do sofrimento chega ao fim e Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Enquanto nós estamos aqui, Deus usa pessoas. E Deus usou ali os Macabeus. A família de Macabeus se levantou para dar o grito de libertação naquele momento de grande sofrimento. A revolta ali dos irmãos Macabeus, de seu pai Matatias e dos irmãos. Eram 5 irmãos que foram realmente heróis nesse tempo: João Matatias, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas Matatias. Foi essa família que foi usada por Deus para promover ali libertação, essa revolta contra Antíoco Epifânio, porque eles já não estavam realmente mais aguentando tamanha atrocidade. Esse homem chegou ao ponto de sacrificar uma porca dentro do templo de Jerusalém, com a finalidade justamente de ultrajar a fé dos judeus, sabe? Então realmente foi um tempo muito sombrio, mas Deus usou e operou esse milagre de livramento aqui através dessa família. Ano 63 a.C. foi quando começou o Império Romano a dominar essa região aí. Começou a dominar. E nós vimos lá na primeira aula de introdução a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele por volta do ano 5 a.C., 4 a.C., quando ele nasce, e aí já está sob o domínio do Império Romano. O rei, governador do Império, o imperador romano naquele tempo, quem era? Caio César Augusto.
César Augusto, lembre-se disso. Mas quem governava a Judéia naquele momento? Herodes. Herodes governava. Essa informação você vai precisar dela na prova, não se esqueça disso. Vai precisar. Então vamos lá. Aí a gente chega nesse tempo aí. Então as principais fontes de informação sobre esse período interbíblico são aí os livros de Joséfo e os escritos do historiador, os livros de Macabeus, perdão, e os escritos do historiador Flávio Joséfo, historiador judeu que dedicou a sua vida a registrar a história do seu povo, e é um tempo e é um conteúdo riquíssimo, esse conteúdo dos escritos dele. Não, ele é fonte de recurso histórico, os livros dos Macabeus. Ele é fonte de recurso histórico, mas não no momento que a Septuaginta reuniu para poder formar o cânon sagrado, o cânon que é a Bíblia. A turma da bibliologia aí já estudou sobre isso. Alguns escritos que deixaram registrado, porque livro de Macabeus, quando se fala dele, tem-se a ele como fonte histórica, mas alguns desses livros, a Igreja Católica, por exemplo, aceitou ela e incluiu alguns livros, o livro de Macabeus e alguns outros na sua Bíblia, mas a Septuaginta, ela não considerou esses e outros inúmeros escritos que haviam naquele tempo como inspirados por Deus para formarem um cânon. Por isso que eles não entraram no cânon sagrado, que é a nossa Bíblia. Vamos lá, prosseguindo aí então. Aí a gente chega no templo da plenitude. Templo da plenitude é algo perfeito, né? É algo completo, é algo perfeito. E Deus prepara o mundo para o advento do Messias. Eu já cheguei a comentar aqui como é que Deus trabalha, meu querido, e eu gosto, e a história, o estudo da história é algo que me fascina e me interessa muito, porque toda vez que eu me debruço para estudar história, eu vejo nela o agir de Deus. Vejo nela Deus governando, e Deus governa a história com a batuta na sua mão, mostrando que Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Nada que acontece, meu querido, acontece sem a permissão de Deus. Deus tem o controle e o domínio de absolutamente tudo. Deus permite levantar o imperador, com um império como o Império Grego, por exemplo, onde Alexandre, ele tinha o propósito de que todas as pessoas do seu império falassem um idioma só. E ele determina que que cada país as pessoas tenham a sua própria língua, mas saibam falar também grego. E ocorre esse dialeto universal surgindo ali naquele momento no Império Grego. Olha Deus preparando um mundo para que na hora que Jesus viesse, a mensagem que ele trouxesse, todas as partes do mundo pudessem receber e compreender a mensagem da verdade. Olha só como que Deus governa tudo, meu querido. Chega o Império Romano com nós estudamos na aula anterior, com as suas obras espetaculares, uma grande contribuição para o cristianismo por parte do Império Romano. Foi a segurança, a construção de estradas e a segurança que promoveu para que as pessoas pudessem viajar, para que as pessoas pudessem se deslocar de um lugar para o outro. E isso permitiu com que o Evangelho expandisse como pólvora, em uma velocidade grandiosa, porque quando ocorre a perseguição ali em Jerusalém, ano 70 depois de Cristo, que os judeus são dispersos ali, muitos, até antes do ano 70 depois de Cristo, né? Logo depois ali que do nascimento, da morte e ressurreição de Jesus, o nascimento da igreja primitiva, Saulo começa a assolar a igreja. Ali naquele primeiro momento, muitos judeus já começam a deixar Jerusalém. Por onde eles vão pregando o evangelho. Quando chega então no ano 70 depois de Cristo, que Nero vem e toma Jerusalém e destrói o templo, que os judeus são mais dispersos ainda, o evangelho vai caminhando. E aí realmente se espalha, mas as pessoas vão caminhando por onde? Por estradas construídas por quem? Império Romano. Então Deus utilizando os governos e os governantes para alcançar o seu propósito. Nada e ninguém foge ao controle do Senhor, lembre-se sempre disso. E aí a gente chega ao tempo dessa plenitude, onde Deus prepara todo mundo para o advento do Messias. Desde que o homem caiu no pecado, Deus começou a trabalhar para salvá-lo e para redimi-lo. Glória a Deus por isso.
Deus fez a promessa lá em Gênesis capítulo 3, quando ocorre ali a queda do homem e da mulher em razão do pecado. Gênesis 3,15, Deus faz a promessa a Eva: olha, de ti vai surgir um que pisará a cabeça da serpente. Aquilo lá já era a promessa do Messias, lá atrás, lá no Gênesis. Olha quantos mil anos atrás. Sabe, querido, Deus não é pego de surpresa por absolutamente nada. Às vezes as pessoas se equivocam e chegam ao ponto de dizer que Jesus foi a bala de prata, que Jesus foi o último tiro que Deus deu para tentar salvar o homem. Sabe, que Deus mais ou menos como que foi pego de surpresa pelos eventos da história. Querido, Deus, ele é como um comentarista de pós-jogo. Comentar jogo encerrado é a coisa mais fácil que tem, né? Porque já sabe o resultado. Deus é mais ou menos a mesma coisa, porque ele já conhece o fim da história. Lá desde o Gênesis ele já conhecia o fim da história. Quando ele construiu o mundo, quando ele edificou o mundo, ele já sabia que o homem ia pecar, ele já sabia que o pecado ia entrar no mundo, ele já sabia que o homem iria se afastar dessa maneira, e ele já preparou a vinda do Messias para poder redimir esse homem lá atrás. Ele já sabe o fim. Ele já conhece o fim da nossa história, ele já conhece o momento que ele vai vir para arrebatar a igreja, ele já sabe o tempo que será o juízo final, ele já sabe aqueles que serão condenados e que irão para o lago de fogo e enxofre, ele já sabe quem são aqueles que herdarão o céu, ele já sabe de tudo. Então os eventos que acontecem durante a história, acontecem coordenados por alguém que já sabe o resultado final, nada foge do controle dele, amém? Alguns chegam a dizer que Jesus era o plano B, que Deus teve executou inúmeras tentativas ali ao longo do Antigo Testamento para trazer o homem para si, e o homem o rejeitou, e como a última esperança veio Jesus. Não, querido, Jesus não foi a última, ele foi a primeira e a única. Ele foi aquilo que Deus projetou para promover a nossa salvação e a nossa redenção desde a eternidade, porque Deus, ele é pleno no conhecimento, onisciente, conhece tudo. Vamos lá, o Antigo Testamento é uma relação aí entre o Antigo Testamento e Mateus. A gente verifica aí que Mateus, portanto, lá é o elo histórico entre o Antigo e o Novo Testamento ali. É realmente essa ponte que liga esses dois tempos da história, o antes e o depois. A narrativa de Mateus, ela não é cronológica, você precisa ter essa compreensão quando você lê esse evangelho. Ela não é cronológica, os fatos ali registrados não estão todos em ordem cronológica. O primeiro e o último, sim, o nascimento e a morte de Jesus, claro, estão em ordem cronológica, mas ali os milagres, os acontecimentos que ocorreram ali durante a narrativa, todos eles não estão em ordem cronológica. Seu empenho é mostrar e apresentar Jesus como o quê? Como rei de Israel. Essa é a finalidade, esse é o propósito desse evangelho. Vamos lá, o autor e a obra. Quem é o autor desse livro? É realmente o próprio Mateus. Vamos ver aqui algumas características a respeito disso. Travou, Júnior. Algumas informações aí, vamos ver. Mateus era coletor de impostos, a gente sabe disso. Mateus capítulo 9, verso 9, a gente vê aí a chamada dele quando Jesus o chama para o ministério, e ele era coletor de impostos. Era como se fosse um fiscal da Receita Federal dos nossos dias de hoje. Mateus. Porque ele tem um nome hebraico e um nome grego. Tá? Aí em grego era chamado de Mateus. Era um homem extremamente culto. Talvez você vai ter que fechar e abrir de novo. Não sei se está aparecendo todas as informações aí na sua tela. Vamos prosseguindo enquanto a turma da técnica vai ajustando ali.
Era um homem culto, conhecedor tanto de leis quanto da história romana e da história judaica. Sabia aramaico e sabia grego, porque era o idioma da época. Aramaico porque era o dialeto local, o dialeto que aquela região ali falava e comentava. Um homem extremamente culto, portanto. Mateus teria escrito o evangelho que leva o seu nome primeiro em aramaico. Escreveu primeiro em aramaico para quem? Para os judeus, porque o evangelho dele era destinado ao seu povo, apresentar Jesus ao seu povo, como rei ao seu povo. Por isso que ele escreve primeiro em aramaico e depois ele foi traduzido para o grego, visando alcançar os judeus helenistas, os judeus de fala grega. Então tinha esse propósito. Vamos seguir aí, vamos ver agora a respeito do tema. Alguém lê, por favor, Mateus capítulo 27, verso 33. A gente vai ver aí o tema central desse livro. Mateus 27, 33. Lê no microfone, por favor. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Essa frase é que é a mensagem central, o tema central de todo esse livro. A finalidade e o propósito para o qual ele foi escrito, apresentar Jesus. E a gente vê que há uma expressão que diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Essa expressão, ela aparece 16 vezes no livro de Mateus. 16 vezes em momentos distintos você vai ver em algum versículo Mateus fazendo essa conclusão, dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Por quê? Porque a finalidade de Mateus era essa: apresentar para o seu povo e dizer: olha, povo judeu, toda aquela mensagem que os profetas falaram, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi registrado, se cumpriu e culminou agora na pessoa de Jesus Cristo. Então esse fato que aconteceu aqui agora é para poder comprovar aquilo que foi dito lá atrás. Essa é a finalidade. Por isso que Mateus faz sempre esse link com o que está lá atrás, o que foi dito pelos profetas. Para que todos pudessem realmente ver essa mensagem, estava ali registrada. Esse é Jesus, portanto, o Rei dos Judeus, uma informação central deste livro aqui. Esse foi o propósito mais importante de Mateus. Vamos seguindo aqui agora, a respeito da genealogia. Aí, ótimo. Essas informações aí que eu queria registrar. Escreveu em aramaico para os judeus da Palestina, depois traduziu para o grego, visando os judeus helenistas. E o seu livro foi escrito ali por volta de pelo ano 45 a 66 depois de Cristo. Quem já estudou bibliologia também viu essa questão de datas. Não há precisão exata quando esses eventos que aconteceram há 2000 anos atrás realmente aconteceram. Então, há uma data aproximada. Então, aproximadamente, ele escreveu nesse período aí. O tema do livro é esse é Jesus, o Rei dos Judeus. A finalidade, convencer os judeus que as profecias antigas tinham se cumprido em Jesus Cristo, o Messias. Agora, entrando aí na questão da genealogia. A um sacerdote era necessário apresentar sua genealogia, comprovando que descendia de Arão. Meu querido, o povo judeu, ele tem uma característica peculiar, diferente de nós, por exemplo. Nós não temos muito, nós não damos muito valor, por exemplo, ao nosso registro histórico. Quem aqui conhece o seu tataravô? Sabe o nome do seu tataravô?
Nenhum de nós sabemos. Do bisavô, alguém sabe o nome do bisavô? Do tataravô, ninguém sabe. Do tataravô, então, menos ainda vai saber. Um outro herói aí, que por acaso fez um registro aí, genealógico aí, vai ter alguma dessas informações. Mas nós não temos isso na nossa cultura. O povo judeu, ao contrário de nós, eles têm isso impregnado na cultura deles. Essa questão do meu registro histórico, de onde eu vim, quem é minha família, quem foram meus antepassados, eles têm isso impregnado neles. E essa característica visa justamente manter a unidade do povo, para o povo não perder a sua identidade. E essa foi uma das virtudes que fez esse povo viver durante tantos anos, no sentido de se manterem puros, de se manter aquela linhagem ali deles puros. Então, a um sacerdote, ele tinha que demonstrar que ele pertencia à família do primeiro sacerdote, que era Arão. Ele tinha que demonstrar isso. Se houvesse qualquer indício de elementos estrangeiros na linhagem de um judeu, este perderia o direito à cidadania judaica. Olha só para você ver como é que isso é muito sério, muito sério. A gente é tão diferente, né, que a gente nem consegue imaginar isso. A gente nem consegue imaginar. Aqui é o avô, a mãe é de uma nacionalidade, o avô veio de outro, o avô veio da Europa, o outro veio de outro canto, sabe? Nós somos um povo mestiço, então a gente não consegue, às vezes, imaginar como é que é essa cultura tão diferente da nossa. Essa questão da pureza do sangue mesmo. É uma característica muito peculiar desse povo. Mas vamos lá, seguindo mais adiante. A genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus está dividida em 3 grupos de 14 pessoas. Grave essa informação. A genealogia de Jesus em Mateus, quando você abre lá capítulo 1, está registrada a genealogia de Jesus. Ela é dividida basicamente em 3 grupos com 14 pessoas. E a gente vai ver por que disso. Os 3 grupos abrangem 3 épocas da história judaica. Essas 3 épocas são essas daí, ó. De Abraão ao rei Davi, do rei Davi ao exílio babilônico e do exílio babilônico ao nascimento de Jesus. Essas são as 3 grandes divisões que acontecem aí. Os 2 personagens mais importantes dessa genealogia de Cristo aí, você já pode imaginar, quem são? Abraão e Davi. São os 2 personagens mais importantes registrados aí na genealogia de Jesus. Sendo Jesus da descendência de Abraão, Jesus é o cumpridor do concerto que Deus fez com o patriarca. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, Deus fez uma promessa e uma aliança com Abraão. Qual que é ela? Sai-te da tua terra, ali no início do capítulo 12. Sai-te da tua terra, deixa a tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, te abençoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz ali uma promessa a Abraão, que da família dele o mundo inteiro seria abençoado. E essa promessa ela é cumprida, esse concerto que Deus fez lá atrás, ele é cumprido aqui no Messias. Cumprido no Messias, cumprido em Jesus. A gente vê aí como é que Deus é tão soberano. Como que nosso Deus é tão soberano? Como que a gente não pode ser apaixonado por um Deus desse, meu querido? Que fala uma promessa, que faz uma promessa há tantos anos atrás, e isso vai se cumprir muitos anos depois. Como não ser apaixonado por um Deus tão poderoso? E saber que isso tudo está à nossa disposição. Porque Ele diz que quando você dobra o seu joelho na sua cama e ora, o céu ouve e Deus responde. Como não ser apaixonado por um Deus desse, meu querido? Como não ser apegado, atraído a um Deus desse, que se importa, que mesmo tendo tanto domínio e autoridade, regendo tudo, se importa conosco. Quando você deita a cabeça no travesseiro à noite, aquilo que você pensa, Deus vê. E a palavra diz que Ele trabalha enquanto você dorme a seu favor. Meu querido, como não ser apaixonado com Deus desse?
Isso mesmo, não é surdo para que não ouça, e inclina o ouvido ao coração daquele que busca Ele. É qualquer coisa que Deus ouve? Também não é qualquer coisa que Deus atende. Deus vai atender ao coração daquele que realmente está apegado a Ele. A gente vê Davi escrevendo inúmeros versos a respeito disso, a respeito dessa intimidade, dessa busca, desse caminhar com Deus. Deus realmente é maravilhoso. E falando de Davi, a gente vai ver ele aí agora. Sendo da descendência de Davi, Jesus é o herdeiro do trono. Da descendência de Davi, Jesus é o herdeiro do trono. Mas por que disso? Porque Deus também fez uma aliança. Deus fez uma promessa a Davi. 2 Samuel capítulo 8, verso 16. Ali no 2 Samuel capítulo 8, a gente vê um momento em que Davi decide construir um templo. Davi já havia construído um palácio para si, e não só um palácio, inúmeras casas também, sabe, um rei com toda a sua pompa, e ele olha para onde era feito o culto a Deus, onde Deus era buscado, entronizado, que era no tabernáculo, e ele fala: Deus, a casa do Senhor tem que ser melhor que a minha, a casa do Senhor tem que ser melhor do que a minha. E ele resolve construir um templo a Deus. Deus precisa de templo? Deus não precisava disso, Deus não precisava, mas essa atitude do coração, essa sinceridade do coração dele, em reconhecer que para Deus tinha que ser melhor, o melhor ele devia devotar a Deus, a casa de Deus tinha que ser mais bonita do que a casa dele, porque Deus é Deus. Mas essa atitude do coração dele, essa sinceridade tão grande, esse amor demonstrado por essa iniciativa, isso tocou no coração de Deus de uma maneira tão intensa, que capítulo 8 de 2 Samuel, verso 16, Deus faz uma promessa para ele. Deus fala: eu me alegrei muito disso, eu me alegrei muito dessa intenção do seu coração, e hoje eu faço uma promessa para você: da sua descendência nunca vai faltar um rei sobre Israel, nunca vai faltar. E Deus cumpriu essa promessa, porque depois de Davi veio Salomão, depois Roboão, o reino dividiu, o povo foi uma parte para o reino do norte, mas o reino do sul, todos os reis que passaram ali são da descendência de quem? Davi. Todos eles são da linhagem real de Davi. E Deus vem cumprir essa promessa agora de uma maneira eterna, através de Jesus. Porque Jesus é o rei dos judeus. E o rei eterno. Aquele que realmente tem o reinado eterno que nunca tem fim. Então Deus vem cumprir essa promessa lá feita em Davi há 1000 anos antes de Cristo, vem cumprir isso na pessoa de Jesus. Esse texto aí de Jeremias capítulo 23, verso 5, levantarei a Davi um renovo justo e rei que reinará, e que reinará para sempre, porque o seu reinado não terá fim. Glória a Deus por isso, que cumpre todas as suas promessas. Querido, Deus cumpre aquilo que Deus disse já para você, aquilo que Deus promete na sua palavra, é para nós tomarmos posse dela, é para nós tomarmos posse. Então tome com coragem, e tome com certeza no coração, de que aquilo que está dito, o Senhor cumpre na minha vida, e eu recebo isso para mim. Então a palavra do Senhor, quando a gente vai lendo ela, a gente tem que ir se apropriando dela, apropriando dessas letras, porque isso aqui não está escrito só para o nosso, só a título de informação, ou só a título de orientação. Isso aqui é para você ler e se apropriar, falar: Deus, isso é para mim, eu tomo posse. Essa promessa sobre a minha casa, eu tomo posse. Essa promessa do Senhor, do cuidado sobre mim, eu tomo posse. Da segurança, eu tomo posse. Da prosperidade do Senhor, eu tomo posse. De que a minha casa será salva, eu tomo posse. Sabe, você tem que ir lendo e se alimentando e tomando posse disso, e falar: Senhor, eu quero viver para ver o Senhor cumprir essas promessas. Meu querido, é assim. Vida cristã é vida proativa, não é uma vida pacífica de ficar apenas recebendo, não. É de ler e de tomar posse realmente, e de viver com o Senhor, porque aí Ele vai cumprindo as promessas, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, porque também precisa de ter o compromisso. E na história do povo de Israel a gente viu isso. Enquanto o povo manteve o seu compromisso com Deus, Deus honrou, Deus cumpriu a promessa dele. Tudo aquilo que ele registrou lá, deixou, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, aquelas promessas lindíssimas de bênção,
de abençoar a sementeira, de prosperar, de guardar, de vencer inimigos. Enquanto o povo manteve o compromisso com Deus, Deus cumpriu todas, Deus honrou. Mas também quando se afastaram da presença do Senhor, Deus deixou de cumprir a promessa. Por isso veio o tempo difícil, por isso veio o tempo que os inimigos se levantaram, que os inimigos tiveram vitória, por isso veio o tempo que o povo foi levado para o cativeiro. Isso é lição para mim e para você, querido. Isso não é só uma informação histórica, não. Isso é para a gente entender que a gente vai caminhando com Deus e Ele vai sendo fiel com a gente. Amém? Tome posse disso cada dia na hora que você lê uma palavra do Senhor. Seguindo aí, um fato fascinante da genealogia de Jesus em Mateus é que nela há nomes de mulheres, o que não ocorria nas genealogias comuns dos judeus. E isso realmente porque nesse tempo aqui a mulher ela não tinha valor, ela não era sequer contada no recenseamento. Quantos habitantes nós somos no Brasil hoje? Cerca de quantos? 200 milhões aproximadamente, né? 200 milhões. Ali é claro que está inserido uns 50% talvez ou mais seja mulheres. Mulher nesse tempo não era contado, nem no recenseamento. E na genealogia de Jesus, Mateus tem o cuidado de registrar o nome de 4 mulheres. Isso para poder mostrar realmente que o evangelho, o cristianismo, ele veio para quebrar alguns paradigmas. E um dos paradigmas era esse, do desvalor que havia a mulher, que havia a criança. Jesus tratou tanto mulheres com tanto respeito e cuidado e valorizou-as, quanto tratou e valorizou também crianças no seu ministério. Então está registrado aí essa informação. Vamos prosseguindo aí agora o rei manifesto. No primeiro capítulo de Mateus, 3 nomes distinguem o Filho de Deus. O Filho de Deus é apresentado em Mateus com esses 3 nomes aí: Cristo, Jesus e Emanuel. Vamos ver o significado de cada um deles. Cristo tem o significado de Messias ou ungido. Jesus tem o significado de Salvador. E Emanuel, de Deus conosco. Emanuel, de Deus conosco. Portanto, Jesus Cristo, fazendo uma tradução mais literal, significa isso: Salvador ungido. Ele é o nosso Salvador ungido, aquele que foi ungido realmente para promover a libertação do homem. Prosseguindo aí, Mateus capítulo 3 apresenta uma figura ilustre, João Batista. Vamos ver aqui algumas coisas a respeito de João Batista. Ô Júnior, parou de novo. O João Batista aí parou de novo. Mas vamos prosseguir aí. João Batista foi um homem cheio do poder de Deus. Um homem de muita simplicidade. Usava vestes de pelo de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E a mensagem que João Batista anunciava era uma só: o rei está chegando. O rei está chegando. Sabe, era essa a mensagem dele, preparando realmente o caminho do Senhor. E quando a gente estuda a história de João Batista, é impressionante. Quanto um homem cheio de poder, mas com quanta simplicidade. João Batista era uma figura icônica. João Batista, depois de adulto, já no seu ministério, ele não morava na cidade. Ele morava no deserto. Ele não era muito sociável, não. Mas a história diz que o povo saía de dentro da cidade e ia lá para o deserto, porque eles queriam ouvir a mensagem de João Batista. Tamanha a autoridade com a qual esse homem falava. Era uma autoridade diferente daquelas que eles ouviam quando iam na sinagoga. Quando iam ouvir ali os ensinamentos da lei, que era falado ali pelos líderes da sinagoga naquele momento, era uma autoridade diferente. Era um homem que falava diferente. Isso era o quê? Esse diferente é o quê? Era o poder de Deus sendo manifesto na vida daquele homem. O poder e a autoridade do Espírito Santo. Querido, e a mensagem dele, a mensagem de João Batista, não era uma mensagem agradável de ouvir. João Batista não era uma mensagem popular. João Batista não pregava a teologia da prosperidade. João Batista não pregava a teologia do coach, que é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. João Batista não falava sobre essas coisas. João Batista olhava para o povo
e dizia: olha, arrependei dos seus pecados, arrependei-vos e convertei-vos, para que não chegue a vocês a condenação eterna. Era uma mensagem de confronto, era uma mensagem realmente de chamar o povo a abrir os olhos. E para os religiosos do seu tempo, para os líderes religiosos do seu tempo, que deturpavam a mensagem do Evangelho, a mensagem da lei, porque eles liam os profetas e a lei de Moisés, eles deturpavam isso, criaram um tanto de ordenança que não tinha nada a ver com o que estava na lei. Para eles, João Batista apontava o dedo e falava: raça de víboras, gente de coração ruim são vocês. Sabe, uma palavra de confronto, mas o povo ia atrás, e não era um ou outro, eram multidões que saíam das cidades e iam para o deserto, porque queriam encontrar João Batista, queriam ouvir essa mensagem. Isso por quê? Por causa do poder de Deus, que era manifesto através da vida desse homem, que estava impregnado ali nas suas palavras, mas também de grande simplicidade, uma enorme simplicidade. Se vestia pele de animal, de camelo, e se alimentava de mel silvestre. Pode deixar aí. Vamos seguir a partir dessa informação aí. O primeiro acontecimento na vida de Jesus depois do batismo, e aqui a gente vê quem batizou Jesus, justamente esse João Batista. Quando Jesus inicia o seu ministério após ser batizado, Jesus surge, nós já estudamos isso lá na primeira aula, né? Depois do registro bíblico aí do nascimento de Jesus, ali depois o momento em que ele é consagrado no templo, não há mais registro nos evangelhos a respeito de Jesus, nenhum registro. Vai haver ali apenas aparecer aos 12 anos de idade, quando ele vem para a sua família visitar Jerusalém, e ele é esquecido, deixado para trás. Jesus poderia escrever esse filme, deixado para trás. Foi deixado para trás lá, e foi encontrado depois no templo conversando com os intelectuais ali do seu tempo. Depois ali dos 12 anos desse evento, o próximo registro sobre Jesus Cristo já vai ser o momento do seu batismo, onde ele vai até João Batista, que João Batista já estava aqui na beira do rio, já batizando as pessoas. Essa mensagem de confronto, ele chamava o povo ao arrependimento e batizava as pessoas. E Jesus vem até João Batista para poder ser batizado por ele. Ele é batizado, e logo depois do batismo, Jesus sai das águas, aparece ali a pomba, né, que vem sobre ele, como manifestação do Espírito Santo, a voz que ecoa do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E logo depois desse evento, Jesus vai aí no capítulo 4, começa o registro a respeito da tentação. O primeiro evento após o batismo de Jesus é a tentação. Não se esqueça disso, você vai precisar dessa informação. Vamos lá, e aí a tentação, mas deixa eu te perguntar um negócio aqui. O diabo sabia que Jesus era filho de Deus? O diabo sabia que Jesus era poderoso? Para que foi perder tempo em tentar Jesus? Já parou para pensar nisso? Para que o diabo foi perder tempo em tentar Jesus? Já que ele era o filho de Deus. Entenda isso, querido. O diabo não faz nada à toa. O diabo é muito inteligente, muito sagaz. Muito sagaz. O diabo não perde tempo, não. O diabo espera, o diabo come frio, o diabo planeja, arquiteta, e ele é muito inteligente. E o diabo, ele só tentou Jesus porque ele sabia que Jesus tinha a possibilidade de cair no pecado. Por isso que ele tentou. Mas Jesus não era o Filho de Deus? Não era o Todo-Poderoso? Enquanto esteve aqui na terra, a gente vai falar isso. Só estou adiantando aqui um assunto lá da aula de Lucas. Em Lucas a gente vai ver isso de uma forma mais específica, sabe? Mas enquanto esteve aqui na terra, Jesus não teve o exercício pleno do seu poder. Não teve.
Jesus era muito poderoso? Era. Ele lia a mente das pessoas, ele realizou tantos milagres sobrenaturais na natureza, nas coisas, nas pessoas, curando. Mas ele, enquanto esteve aqui, não estava no exercício pleno do seu poder. Quer, por exemplo, um exemplo simples? Quais são as 3 atribuições de Deus? Onipresente, onisciente, onipotente. Jesus era onipresente? Não. Jesus, enquanto estava com carne e osso, ele era onipresente? Não. Óbvio que não. Jesus, enquanto esteve aqui, ele estava limitado, o seu poder estava limitado a esse corpo nosso. Então, ele não tinha o pleno exercício do seu poder. E o diabo sabia disso, por isso que o diabo tentou. Porque sabia que ele, em razão dessa limitação do corpo, poderia ceder à tentação. O diabo não perde tempo, meu querido. O diabo não perde tempo. E aí acontece, portanto, esse evento da tentação no deserto. A gente vai estudar isso aí mais precisamente lá, quando a gente for ter a aula de Mateus. Vamos lá, o rei rejeitado. Em Mateus, faltou de novo um pedaço aí. Mateus 8:9, Jesus mostra ao povo o seu poder. Jesus operando com poder, fazendo sinais e realmente fazendo prodígios. E a despeito de toda a expressão de amor que ele tinha para com a nação, para com Israel, o povo o rejeitou. Os líderes religiosos são denunciados aí por Cristo nesse momento. E cheios de ciúme, cheios de inveja, eles procuram sempre menosprezar os ensinos de Jesus, menosprezar o seu ministério. O levante, né? Jesus veio com a palavra da verdade, ele veio dizendo, eu sou a verdade, a minha palavra é a verdade. E quando a verdade ela torna um embate dela com a mentira, aí a mentira sempre vai tentar de alguma maneira escamotear a situação para poder tentar transformar a verdade, para torcer a verdade, para transformá-la numa inverdade. É dessa maneira. E Jesus vem com a palavra da verdade, se apresentando qual que era realmente a finalidade, o propósito de Deus em relação à vida do homem. E ao lermos Mateus, Mateus capítulo 16, dos versos 13 até o verso 20, Jesus começa a fazer algumas revelações e a dar novas instruções aí aos seus discípulos. No capítulo 16 aí, a gente vê isso. Jesus vai trazer diversas novas revelações aí a respeito do seu ministério. A primeira delas, a respeito da sua deidade. Jesus vem mostrar que ele realmente é o Todo-Poderoso. Deixa eu ver se vai chegar lá agora. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Mais um pouquinho. Mais um pouco. O rei rejeitado. Pode deixar, vamos passando aí. Ok. Aí isso aí tudo eu já falei, né? Cheios de ciúme e inveja, eles procuram menosprezar Jesus e destruir seu ministério. Em Mateus 16 a 30, aí, Jesus começa a fazer algumas revelações novas a respeito das instruções dos seus planos. Aí ele apresenta aí a sua deidade, ele faz a revelação sobre a edificação da igreja, faz a revelação da sua morte e ressurreição, revela aí também a sua glória através na transfiguração, a revelação de que ele é a fonte verdadeira de poder, revelação da isenção em relação ao tributo, revelação acerca da grandeza no reino de Deus e a revelação acerca da disciplina na igreja e também revelação sobre a necessidade de um espírito perdoador. Isso aí são tudo ensinamentos que Jesus traz, que Jesus faz aí aos seus discípulos e ao povo de maneira geral. Vamos seguindo. Oi. Não tem registro bíblico, nem em nenhum dos evangelhos, a respeito dessa fase da infância de Jesus, a não ser
o evento lá dos 12 anos de idade. Depois desse evento, dos 12 aos 30 anos de idade, não tem nada registrado na Bíblia. Hã? Não, ele teve a sua formação profissional, como auxiliando seu pai na marcenaria. Isso aí, mas não tem registro bíblico. Não tem registro bíblico nenhum a respeito disso. Mas claro que ele aprendeu o ofício de seu pai, porque isso era a cultura do povo. O filho aprendia o ofício do pai e seguia os passos do pai. A gente vê lá um grande exemplo, além de Jesus, lá dos irmãos pescadores. Sabe? Todos eles, Pedro era pescador porque o seu pai era pescador, Tiago e João, também filhos de Zebedeu, tinham ali a sua empresa de pesca, porque o seu pai, Zebedeu, era pescador, então isso era cultural ali. Ui. Não é somente a questão do ficar estudando, porque é da cultura judaica também, diferente da nossa. A cultura judaica, a criança, ela é ensinada dentro de casa a Torá. Os ensinamentos ali dos 5 livros da Bíblia, que é a Torá, que são 5 livros do Antigo Testamento, 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é culturalmente, é família, os pais ensinam isso aos filhos. Então Jesus, como seus irmãos, tiveram essa educação e aprenderam em relação à Torá. Prosseguindo aí, as parábolas que Jesus mencionou, vamos falar aqui já para a gente caminhar já para o final da nossa aula, já a respeito dessas parábolas. Parábola, o que é uma parábola? É isso aí, é uma narração geralmente curta, descritiva, uma comparação, um paralelo, para ensinar uma verdade moral ou espiritual. Essa que é a definição de parábolas. E Jesus, ele ensinou muito a respeito de parábolas, utilizando o instrumento das parábolas. Por que Jesus se valeu do ensino das parábolas? Uma das razões. Por que estaria Jesus agora pregando por parábolas? Porque os judeus tinham rejeitado as suas palavras. Lembra disso? No início do ministério de Jesus, aí no Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus indo ao templo para ensinar. Jesus frequentava o templo. Só que a partir do momento em que a sua mensagem começou a não ser aceita mais pelos religiosos, pelos líderes religiosos do seu tempo, eles começaram a perseguir e a fechar as portas, porque eles estavam criticando a mensagem de Jesus. E aí Jesus decidiu então mudar o estilo do seu ministério. Jesus passa agora a não estar mais no templo para poder falar. Jesus passa a ser encontrado em praças, Jesus passa a ser encontrado ao longo de caminhos, em estradas, junto ao mar, ensinando. Ele deixa agora de frequentar a sinagoga e falar lá, e começa a falar no meio da rua, andando com o povo. Para quê? Ele utiliza o ensino por parábolas, justamente para isso aí, para que vendo não veem e ouvindo não ouçam, ou também não ouvem, nem entendam. Ele está falando isso aí a respeito de quem? Do povo? Não, a respeito dos líderes religiosos. Porque o que é uma parábola? É uma história e depois uma aplicação. Os líderes religiosos poderiam até ouvir falar a respeito da história, mas não iriam entender absolutamente nada, porque precisava da aplicação. E a aplicação quem fazia? Era Jesus, quando estava sentado junto do povo. O povo recebia a tradução do ensino que Jesus estava, da mensagem que estava embutida ali na parábola. Então era a tradução, isso quem fazia era Jesus. Por isso que Jesus ensinava por meio de parábolas, para que aqueles que veem não enxerguem e aqueles que ouçam não compreendam, justamente para poder evitar aí mais transtornos com os líderes religiosos do seu momento. Por isso ele utiliza o ensino através de parábolas. E aí no Evangelho de Mateus a gente vê algumas delas. A primeira delas aí é a parábola do semeador.
semeador e a parábola do... Vamos falar primeiro a parábola do semeador, que você conhece, a parábola ali onde tem 4 terrenos em que a mensagem é lançada. Primeiro, à beira do caminho, onde vem o inimigo e toma ali aquela semente, a semente lançada ali junto a espinhos, que é aquela que cresce, mas que acaba sendo sufocada por outros conhecimentos, outras filosofias, outras teorias, sabe? Acaba sendo sufocada. A parábola, a semente que é lançada na terra seca, onde ela nasce, cria raiz, mas só que a raiz é muito pequena, não é profunda, sabe? E com o tempo ela seca, ela murcha, porque ela não é alimentada de maneira devida, ensinando para a gente que a gente tem que ter robustez na palavra, e as nossas raízes, elas são firmadas em cima da palavra, elas são aprofundadas na palavra, para que quando não vier o tempo da dificuldade, o tempo da sequidão, a gente não desvie da palavra, a nossa fé não murche e não seque, porque ela está enraizada de uma forma robusta na palavra. E ele vem falar a respeito do terreno bom, que é aquele onde a semente é lançada, né, e cria e cresce muito. E outro ensinamento, a parábola do joio, falando a respeito do trigo e do joio, que são lançados juntos. A finalidade desse ensinamento aí é a respeito da implantação do reino, especificamente em relação ao trigo e ao joio. Jesus vem falando que eles são indissociáveis. Depois que começa a crescer o trigo, o joio começa a crescer junto, e não tem como separar o trigo e o joio, tem que deixar crescer junto, mas vai chegar um momento em que eles são separados na hora da colheita. Depois, na hora da colheita, é separado o trigo e do joio. Sabe, meu querido, Jesus está ensinando isso, trazendo uma revelação a respeito da igreja, do seu reino, porque dentro da igreja tem trigo e tem joio, e eles são inseparáveis. Aqui, enquanto estivermos aqui, esse trigo e esse joio é inseparável, não tem como separar. Mas um dia vai haver essa separação. E Jesus vai falar a respeito disso, Mateus capítulo 24, quando ele vem falar a respeito dos eventos do fim. Sabe, ele vem predizer ali o fim, vem predizer principalmente o arrebatamento da igreja, o período do arrebatamento. E nesse momento é que o joio vai ser separado do trigo. Mas enquanto a gente estiver aqui na comunhão dentro da igreja, tem trigo e tem joio, meu querido. Tem trigo e tem joio. E aí não tem... As pessoas não têm placa, sou trigo e sou joio, está tudo misturado. Isso ensina para mim e para você, sabe o que, meu querido? Que as nossas diferenças e eventualmente desavenças que venhamos a ter dentro da igreja, isso não pode nos separar do convívio, isso não pode esmorecer a nossa fé e nos frustrar em relação ao convívio dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem trigo, mas também tem joio. E por vezes o joio causa transtorno na vida da gente. O joio dá dor de cabeça, o joio dá trabalho demais. Meu Deus do céu, o joio dá muito trabalho. Mas a gente não pode desistir, sabe? Então, a eventual frustração que você tiver dentro do corpo de Cristo, meu querido, é joio. E aí você tem que entender isso. E eu não vou deixar de ser corpo de Cristo por causa de joio. Vou continuar sendo corpo de Cristo. Amém? Isso é para amadurecer a fé da gente. Jesus nos ensinando que aqui não é lugar de perfeição. Aqui é lugar realmente que nós todos somos falhos. Estamos sujeitos a enfrentar problemas e dificuldades em relacionamento com as pessoas. Mas isso não deve nos impedir de continuar dentro da sua casa e produzindo no seu reino. Outra parábola que ele vem falar é a respeito a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Eles falam a respeito do crescimento do reino. A parábola do grão de mostarda, né? Algo tão pequeno como um grão de mostarda. Jesus vem falar que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, é capaz de nós transportarmos uma montanha de lugar. Isso é claro que é no sentido figurado, mas no sentido figurado a respeito de manifestação do poder de Deus. O que é mais fácil? Transportar uma montanha de lugar ou fazer uma oração e um aleijado levantar? O que é mais difícil? Ou a dificuldade é a mesma? Porque para nós a dificuldade é a mesma, é impossível para a gente. É impossível para a gente. Mas Deus manifestou esse poder e manifesta até hoje. Amém?
manifesta até hoje, porque as nossas orações são respondidas. A gente ora e Deus faz milagre ainda hoje. Deus opera no sobrenatural ainda hoje. A gente ora e Deus manda chuva. A gente ora e Deus levanta a pessoa que está desenganada no leito do hospital. A gente ora e Deus cura câncer. Deus opera, Deus liberta, sabe? É o mesmo poder que é manifesto, através de, como se fosse, sendo do tamanho de um pequeno grão a nossa fé, é possível ainda operar grandes feitos. E a parábola do fermento, que vem falar a respeito de algo que é colocado na massa e que faz um processo de fermentação interior nela, para poder fazer ela crescer. Isso no reino de Cristo no reino de Deus tem aplicação em relação à igreja, que é trabalhada, que sofre uma mudança de dentro para fora e não de fator externo para interno. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, o Espírito Santo trabalha onde? Trabalha dentro de nós, trabalha dentro do nosso coração, e essa mudança interior é que reflete no nosso interior. Assim é o fermento numa massa, que faz um processo interior nela para poder promover a fermentação. E seguindo aí, outras duas parábolas, a parábola do tesouro perdido e a parábola da pérola. Mateus capítulo 13, versos 44 e 45, tem essas duas parábolas aí, onde o Senhor Jesus vem ensinar a respeito de um homem que descobriu um tesouro. Descobriu que tinha um tesouro em determinado lugar enterrado, e ele vende tudo o que tem para poder comprar aquela terra, porque ele sabia que no subsolo dela tinha um tesouro. A respeito de investir nas coisas que realmente valem a pena. Esse aqui é o ensinamento de Jesus. A igreja, ele vem falar a respeito da igreja que o negociante Cristo comprou. Fomos comprados, lavados e regenerados no sangue do Cordeiro. Fomos comprados para Deus. O apóstolo Paulo explica isso muito bem ali na carta aos Romanos, quando ele escreve aos Romanos falando a respeito disso, da graça de Deus, a graça maravilhosa que enviou Jesus Cristo para poder pagar o preço da nossa condenação perante Deus e nos comprar para si, sabe? Jesus realmente fez isso, desceu da sua glória e veio aqui para poder investir em mim e em você. Amém? A parábola do tesouro ensina sobre isso, comprar algo que realmente tem valor, algo de muito valor. E agora, para a gente chegar já ao final aí do nosso estudo, a última parábola que ele fala, a parábola da rede também, que vai falar a respeito de que devemos alcançar todos os tipos de pessoas com o Evangelho. Quando um pescador joga uma rede no mar ou no rio, ele escolhe o peixe que ele vai pegar? A não ser que seja um pesca que pague, que ele colocou os peixes lá dentro, é diferente. Agora, num rio, quando ele joga a tarrafa, ele escolhe qual peixe que ele vai pegar? Não. Da mesma maneira, é o Evangelho, querido. O Evangelho, ele não faz acepção de pessoas. O Evangelho não é só para homem, o Evangelho não é só para mulher, o Evangelho não é só para rico, não é só para pobre, o Evangelho não é só para os países do reino do norte, do hemisfério norte, o Evangelho é para todos. O Evangelho não faz separação, não faz distinção, porque perante Deus todos nós somos iguais, realmente farinha do mesmo saco. A gente só muda o CPF. Os maus hábitos são os mesmos, os problemas são os mesmos, os problemas que você tem lá na sua casa, eu tenho na minha, ou às vezes tem outros diferentes do seu, mas tem problema igual você. Todos nós sofremos do mesmo jeito, as mesmas ansiedades da vida. Tanto é que Jesus, no capítulo 6 de Mateus, vem ensinar a respeito de ansiedade da vida. Não andeis ansiosos pelo quê? Pelo que é a vez de vestir, pelo que é a vez de comer, porque essa é a ansiedade que bate na casa de quem? De todos nós. Todas as nossas necessidades são as mesmas. Então Jesus vem ensinar a respeito disso. Então o Evangelho, ele não faz distinção de pessoas, assim como nós também não devemos fazer distinção das pessoas. Temos que pregar a todos, levar o Evangelho a todos, comunicar o Evangelho a todos. Para a gente encerrar aí o Sermão da Montanha rapidinho. O Sermão da Montanha trata do caráter dos filhos do reino de Deus, bem como os requisitos para entrar nesse reino. Jesus vem trazer esta orientação aí.
Jesus ensina que devemos manter atitudes espirituais nobres e puras, ser bênção para o próximo, socorrer os pobres e amar os que nos perseguem, e ser sal da terra e ser luz do mundo. Isso aí é o resumo do Sermão do Monte. O resumo do Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. O resumo, a síntese é essa daí. Jesus ensinando que a gente deve manter a atitude espiritual nobre e pura, realmente a pureza de coração, o amor a Deus, ser bênção para a vida do próximo, socorrer o necessitado, amparar o órfão, amparar a viúva. Sabe, a igreja deve fazer isso. Nós, a igreja como instituição, e nós individualmente devemos nos ater a isso daí, porque isso aí é que demonstra o nosso caráter como cristão. Socorrer os... Como é que é? Esse? Trata do caráter dos filhos do reino de Deus, bem como os requisitos para entrar nele. É essa que é a síntese. E aí Jesus fala a respeito disso tudo: amar os que nos perseguem, ser palavra, ser sal da terra e realmente ser luz do mundo. É o nosso caráter e as nossas atitudes é que vão evidenciar que realmente nós somos cristãos genuínos. Amém, queridos? Encerramos por aqui então hoje esse ensino de Mateus. Continuaremos na próxima aula estudando o livro de Marcos. Fecha seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui de estudo da Tua Palavra. Meu Pai amado, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, e que essa palavra possa produzir frutos na nossa vida. Que sejamos realmente terra boa do Senhor, onde a palavra que é lançada, meu Deus, produza frutos, que o inimigo não roube isso de nós. Meu Deus, e que as nossas raízes sejam aprofundadas na Tua Palavra a cada dia mais. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.